Olá, olá, internautas do projeto Garimpo Sustentável, este podcast que já há 2 anos trabalha vários temas ligados à área da mineração no estado de Mato Grosso. Trabalho sendo desenvolvido com muita luta junto aos pequenos, aos médios e também aos grandes mineradores do estado. Eu sou o Josias Jesus, gestor do projeto Garimpo Sustentável, que é um projeto que foi idealizado pela Cor-de-Mato, Central das Organizações do Estado de Mato Grosso, em parceria com a Companhia Mato Grossense de Mineração, a Metamate, do nosso amigo Juliano Jorge, e também com a SEDEC, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, do secretário César Miranda. A Cor-de-Mato, fundada pelo Johnny Everson e o seu cofundador, Dr. Joey, vem trabalhando com afinco, para a gente conseguir desmistificar essas questões todas ligadas ao artesanal, de que todos são bandidos. É importante a gente ter esses números, essas referências, ter esse levantamento de dados, para sabermos o que está acontecendo com esse segmento artesanal. Comigo, eu apresento agora a nossa presidente da Comissão de Direito Minerário da OAB, a doutora Nayara Boscoli. Seja bem-vinda, doutora Nayara. Um prazer estar com você em mais um episódio do Garimpo Sustentável. Seja bem-vinda. Obrigada, sempre uma alegria estar aqui nessa bancada, onde a gente discute muito sobre a mineração aqui no nosso estado de Mato Grosso. Exatamente, Nayara. É um tema complexo que a gente, com toda a nossa simplicidade e objetividade, busca levar essas informações, conhecimentos, trazer dúvidas, tentar tratar esse tema de uma forma mais leve, não é isso? Exatamente. Então, aqui a gente sempre busca por convidados, onde a gente possa aprender cada vez mais, sempre compartilhar aqui o conhecimento. Só mestres dos mestres aqui conosco, Exatamente. E você também que nos assiste, querendo indicar alguém para estar sentado aqui conosco, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de receber aqui e estar batendo um papo sobre a mineração. Perfeito, Nara, bem lembrado. E hoje, Nara, conosco, uma das pessoas mais importantes da Agência Nacional de Mineração aqui do estado de Mato Grosso, nossa agência local. Eu passo a apresentá-lo. O seu currículo é tão grande que eu vou ler. Conosco hoje ele é formado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Geociências pela Universidade Federal de Mato Grosso, a nossa UFMT. Possui também especialização em Engenharia de Barragens e Geotecnia pela PUC, Minas Gerais, e especialização também em Engenharia de Segurança e Segurança do Trabalho pela Universidade de Cuiabá, UNIC. Atua no setor de mineração desde 2010, com ênfase na avaliação de projetos, outorga e fiscalização direcionada para a exploração de recursos minerais. Além disso, atua também nas áreas de geotecnia e segurança de barragens de mineração desde o ano de 2018. Apresento agora o nosso amigo Márcio Corrêa de Amorim. Seja bem-vindo, Márcio. O microfone é todo teu. Obrigado, Josias. Obrigado, Nayara. É um prazer estar aqui com vocês e tendo mais uma oportunidade de trazer esse contato da ANM com o setor mineral, que é tão importante e tão caro para nós. Eu costumo dizer que essas oportunidades são ótimas para a gente poder ter esse diálogo com o setor, que muitas vezes acaba até se perdendo na correria do nosso dia a dia. E, em nome da ANM e em meu nome, mais uma vez agradeço a oportunidade e eu espero ter uma conversa muito profícua e muito proveitosa hoje sobre mineração, que é um tema complexo porque envolve muitos agentes. É um tema que envolve a parte técnica, que envolve a legislação, mas que envolve também o meio ambiente e, principalmente, o meio social. Por isso, são tantas facetas e tantos aspectos para a gente cobrir e trabalhar quando a gente fala de mineração. Perfeito, Márcio. Perfeito, é isso aí. Márcio, antes da gente adentrar na questão técnica, na questão mesmo do seu conhecimento, me fala um pouco da sua vida. Quem é Márcio?
tá aqui, você está aí desde 2010 aqui em Mato Grosso. De onde você é? Qual a sua orientação técnica? Conta um pouco da vida do Márcio Amorim. Quem é Márcio? Como veio para mineração, né? Como foi parar na mineração, né? Se é de família, sempre gostou? Não, a nossa família ela sempre foi do setor industrial, né? Mas não especificamente da mineração. E na época que eu fui prestar o vestibular, a mineração estava em evidência. E aí eu vi, nossa, é um setor tão interessante que mal se falava, assim. Você vai falar com os alunos nas escolas e tudo mais, eles não conhecem muito a mineração, embora eles muitas vezes até joguem mineração em casa. Você pega alguns jogos de RPG por aí, e um dos requisitos para você evoluir no jogo é você fazer mineração, seja em outro planeta, seja no seu planeta. E tem até um joguinho muito conhecido chamado Minecraft, que basicamente você pesquisa e explora recursos, dentre eles os minerais, para construir coisas dentro do jogo e passar as próximas fases. Então, é um setor que acaba estando presente, entremeado no nosso dia a dia, mas é pouco comentado. E naquela época, o governo estava falando muito disso e falava-se muito, principalmente por causa da questão do pré-sal. Então, vou nesse caminho aí, vou ver se eu realmente me adapto à mineração. Aí eu prestei o vestibular, passei lá na nossa querida UFPE. E eu costumo dizer que eu comecei na mineração em 2010, porque foi o ano que eu recebi a carteirinha do CREA. Mas eu estou na NM desde pequenininho. Na NM não, no antigo DNPM, desde estagiário. Então lá eu passei por todas as fases. De estagiário, a servidor, a fiscalização, a outorga e, por último, barragens aí, né? Legal. Que é o que eu fiquei mais tempo agora. Na sua graduação, então, lá em Pernambuco, você já era estagiário na NM? No final da graduação, eu era estagiário na NM. Aí quando surgiu a oportunidade... Na verdade, DNPM, né? Depois eu... Isso, DNPM. Perdão pelo erro. O nosso querido DNPM, que viveu aí por 80 anos praticamente, e foi convertido em 2019 no que hoje é a NM. Show de bola. E Márcio, desde essa época aí do estágio, você já tinha essa tendência para estudar barragens? Porque dentro da engenharia de Minas, você estuda de tudo um pouco, né? Como na geologia. E o foco em barragens, hoje o seu mestrado, sua especialização é em barragens, né? Não desde 2010, isso, mas mais recente agora, a partir dos mestrados, né? Então, na grade curricular dos cursos de engenharia de Minas, é costume você ter uma disciplina chamada disposição de rejeitos. Às vezes, não necessariamente com esse nome, mas disposição de rejeitos. Mas, sendo uma graduação, você não tem o devido aprofundamento, né? Você sai com conhecimentos gerais, mais voltados principalmente para a exploração do recurso mineral especificamente, da jazida que foi cubada. Então, no começo da minha carreira, eu trabalhei na outorga e na fiscalização da lavra mesmo, que é um setor também muito rico de informações. E aí, depois de 2015, né, em 2010 a gente teve a publicação da Lei de Segurança de Barragens, e em 2015 a gente teve aquele triste incidente lá com a barragem. E aí isso trouxe o tema à evidência, né? A mídia, as pessoas passaram a conhecer mais essa temática, apesar das barragens no Brasil já ter mais de 40 anos de uso. Márcio, e aqui como a gente tem diversos públicos, né? E aqui o nosso papel é também a divulgação para a própria sociedade, né? Então, acho que é importante a gente conversar também sobre o que é a barragem propriamente dita, né? Então, assim, o termo genérico para essa barragem que as pessoas passaram a conhecer mais é a barragem de mineração. Por quê? Dentro de uma proposta de governança, de meio ambiente e tudo mais, hoje, dificilmente você tem uma barragem que é só para disposição de rejeito. Elas costumam ser de uso múltiplo, porque eu reaproveito a água que acaba sendo lançada junto com o rejeito e fica sobrenadante no reservatório. O segundo ponto que eu acho que vale menção aqui é a diferença de barragem de mineração e barragem de rejeito. A barragem de rejeito ela é construída com rejeito, né? O rejeito, por alguma técnica de lançamento ou classificação, é usado na construção do corpo da barragem especificamente. E no passado, infelizmente, às vezes, não trazia o controle tecnológico adequado para a construção dessas barragens.
E temos também as barragens que são construídas para a disposição de rejeito, que usam técnicas tradicionais, por ateamento a jusante ou por linha de centro, não que esses sejam os únicos métodos, mas nessas barragens que são construídas para essa finalidade, ela é construída com controle tecnológico, controle de compactação, material, tudo normal, assim, como uma barragem comum. Então, a barragem de mineração ela abrange todo esse rol de estruturas usadas para usos múltiplos e disposição de rejeito. E, basicamente, é uma estrutura construída para formar um espaço que é denominado reservatório, onde eu vou dispor rejeito ou outros materiais, como água, por exemplo, para usar na época de estiagem. Márcio, nessa questão das barragens, existe essas de rejeito e também existe a barragem de águas, né? Sim. O tratamento disso, por exemplo, a água, o peso dela é diferente do de rejeito da mineração, né? Existe um trabalho diferente para essas aprovações, essas classificações, ou não? A construção de uma barragem de mineração é a mesma que para a barragem de água, por exemplo? Então, assim, há algumas questões que a gente tem que explorar para tentar responder essa sua pergunta. Em relação à técnica construtiva, especificamente, uma barragem de rejeito, ela pode usar uma barragem de mineração usada para dispor rejeitos, ela pode usar a mesma técnica de uma barragem construída para armazenar água. Tratamento de fundação, caracterização do material, ensaios, instrumentação, construção, controle de compactação. Se você vai construir a barragem para essa finalidade, ela usa a mesma tecnologia, a mesma técnica. Em relação ao material, a água ela tem alguns fatores complicadores e tem alguns fatores que ajudam. Então, assim, é muito difícil você cravar que o rejeito é pior do que a água do ponto de vista de segurança da barragem. O que pode acontecer é que o rejeito pode ter substâncias, por exemplo, que não são inertes, que poderiam contaminar. E é importante também a gente falar que acredito que muita gente não sabe que a água ela é um recurso, né, de mineração. Ela é uma substância mineral, né? Evidentemente. E a gente falando sobre essa questão da barragem, tanto, né, sendo de água, de rejeitos, Márcio. Hoje quem detém a competência de monitorar e fiscalizar é a Agência Nacional de Mineração, né? E existe a diferenciação desse monitoramento quando se trata de rejeito, no caso para a mineração propriamente dita, como a das águas? Então, a Lei 12.334 de 2010 fala que o órgão responsável por autorizar o empreendimento é também o responsável por fiscalizar a barragem que está associada a ele. Falando de barragens que armazenam rejeito, como ele está associado ao beneficiamento do minério, ficou a cargo da ANM. Barragens de água para dessedentação, abastecimento, ficou a cargo tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais de meio ambiente. Então, eles compartilham essa responsabilidade. E as barragens para geração hidrelétrica ficaram sob responsabilidade da ANEEL. Então, eles é que cuidam dessa parte aí. E aí, quando a gente fala cuidar da barragem, é cuidar de toda a barragem ou de todas as barragens que compõem a barragem. Porque você pega, por exemplo, Itaipu, que é o que gera boa parte da energia do Brasil, na verdade, são várias barragens. Você tem a barragem de concreto, a barragem de terra, a barragem de enrocamento. Então, eles é que vão cuidar para que essa barragem se mantenha segura ao longo dos anos. É a ANEEL, por exemplo. E na mineração ficou sob responsabilidade da ANM. Quantas barragens nós temos hoje no estado do Mato Grosso, Márcio? Esse número varia, porque toda hora a gente tem barragem sendo cadastrada e barragem sendo descaracterizada. Mas o número mais recente que eu tenho para você é 174 barragens. Essas cadastradas e legalizadas, todas? Cadastradas ou legalizadas ou em processo de regularização, porque algumas estão cadastradas, estão em construção também, então eles ainda têm um tempo. E acho que, salvo engano, tem aquela classificação de alto risco, baixo risco, não é isso? Então, a primeira classificação que é feita é a separação entre estar ou não estar na Política Nacional de Segurança de Barragens. Que estar na política representa você ter algumas exigências legais a mais. E para ser enquadrado nessa política, a mesma lei, a 12.334, estabeleceu alguns critérios. Ter um volume acima de 3 milhões, ou armazenar rejeitos ou materiais contaminantes,
ou mesmo ter uma altura acima de 15 metros de altura. E aí, se o empreendimento, a barragem do empreendimento, ela se enquadra em uma dessas características, ela acaba entrando na PNSB, né, a Política Nacional de Segurança de Barragens, que traz para ele mais algumas obrigações, mas que existem apenas com o objetivo de garantir para a sociedade que essa barragem tem uma operação segura ao longo do tempo. Essa 674 que você diz é na área da mineração, né? Mineração. Se for a gente apresentar números também do agronegócio, aí... Se a gente fosse levantar os dados do agro, da ANEEL, a gente teria alguns milhares de barragens. Milhares de barragens. Só no estado de Mato Grosso. Eu até fiquei surpreso agora há pouco. Então, uma represa construída ali na fazenda, ela é uma barragem, né, Márcio? Qual que é a definição clássica de barragem, segundo as normas técnicas e segundo a legislação em vigor? É uma estrutura construída com o objetivo de barrar um curso d'água ou formar um reservatório com esse curso d'água ou para dispor rejeitos, e que ela fecha a topografia com essa finalidade. Se é uma estrutura construída dessa forma, ela é uma barragem. Ela pode ser uma barragem de pequeno porte, com alguns poucos metros de altura, ou pode ser uma barragem de grande porte. Mas todas são barragens. E para que houvesse um controle adequado de como vai ser a fiscalização e quais são os critérios que devem ser considerados em cada tipo de estrutura dessa aí, a legislação estabeleceu classificações que levam em consideração exatamente essas características geométricas, químicas e geotécnicas, tanto da barragem quanto do reservatório. Rapaz. Para todas as 174, qual é o método que a ANM tem de fiscalização? Quem está construindo ela tem que atender a uma exigência da ANM, ou vocês vão a campo fiscalizar, tem satélite, como que é hoje? Hoje tem de tudo, na verdade. Hoje tem tecnologia, tá né? Tentando trabalhar com IA generativa. Né? Mas como que funciona de forma clássica hoje? Desde 2019, em Mato Grosso, a gente tem um acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, né, para fiscalizar essas barragens. Porque antes acontecia de cada órgão ficar no seu quadrado, por assim dizer, e ninguém se conversa. Eu não sei se a barragem está devidamente licenciada ou se ela tem alguma pendência na ANM. Então, de forma conjunta, hoje, essa fiscalização, primeiramente, exige que uma barragem em construção, ela é cadastrada, porque ela está em construção e precisa de acompanhamento. E para ser construída e para ser cadastrada, são exigidos minimamente alguns projetos e algumas informações dessa futura estrutura. Né? Passada essa fase, superado, atualizado o cadastro dela para a parte de em operação, a depender da classificação, ele vai encaminhar para nós, a cada quinzena, as informações das inspeções que ele faz. A cada 6 meses, ele tem que mandar a declaração de condição de estabilidade, atestando para a sociedade que aquela barragem está segura. Né? Tem que elaborar o plano de segurança. A cada ano, ele tem que testar se o plano de emergência dele efetivamente funciona, se é suficiente para salvar as pessoas e tudo mais, e também apresentar uma declaração, né, que é uma declaração de conformidade do PAEBM para a ANM. E, além disso, a ANM também usa ferramentas de geoprocessamento e tecnologia para fazer a sua fiscalização remota. E, quando há qualquer inconformidade ou se a barragem estiver dentro da programação anual de fiscalização, a ANM também faz fiscalizações in loco nessa barragem para verificar qual que é o real estado dela, né, e também se o empreendedor está cumprindo todas as exigências que foram feitas para ele. Isso é importante porque, inclusive, a questão de não só de informações, de capacitação, que é trabalhar o preventivo, né? Quando você não fica preocupado apenas com vou dizer apenas com a formalidade, você está atendendo, além dessa formalidade, dessa exigência, toda uma prevenção de uma catástrofe, de repente, futura, né? Porque a tendência é que... Esse é, eu diria que é o cerne de tudo isso que a gente falou até aqui agora. E o plano, ele trata justamente isso, né? Esse plano nacional, né? A política nacional, ela visa isso, e aí as normas infralegais que vieram posteriores a isso aí visam detalhar, estabelecer técnicas, métodos, critérios e condições para que seja possível a aplicação efetiva e a prevenção
da ocorrência do acidente. E essa resolução que foi publicada esse mês, a 175, o que ela trouxe de novo? A gente teve, né, em 2022, a publicação da Resolução 95. E, ao passar do tempo, as normas elas acabam se tornando obsoletas ou inadequadas para o perfeito funcionamento, tanto do empreendimento quanto do nosso trabalho. Porque o nosso trabalho ele é preventivo, mas o nosso objetivo não é exatamente punir o empreendedor. A gente quer garantir que ele opere de forma adequada e segura, respeitando as normas do meio ambiente e a sociedade. Então, verificou-se, ao longo desse trabalho de fiscalização, que algumas coisas não estavam adequadas e não condiziam com a melhor prática, com a melhor técnica legislativa. Então, a Resolução 175, ela traz, na verdade, apenas correções e adequações de coisas que precisavam ser mudadas na Resolução 95. Ela é uma atualização da Resolução 95. Né? Então, a gente trouxe, para citar rapidamente alguns pontos, a gente trouxe a questão da adequação dos vertedouros e extravasores de emergência. A gente trouxe uma adequação dessa questão da declaração anual do plano de emergência, que eu falei, né? Que algumas barragens que talvez não fosse necessário fazer essa declaração anual acabaram ficando dispensadas. E correções pontuais no texto da Resolução 95. E a gente falando sobre... É possível, né? Acho que começa por aí, para a gente deixar... promover a melhor informação, né? Esses rejeitos depositados ali, né, nas barragens, é possível ali esse reaproveitamento deles? Caso sendo possível, existe algum já estudo trabalhando sobre isso? Então... Márcio, antes de você responder, inclusive aproveitando essa linha intelectual aí da Nayara, a gente pode dizer que isso é uma sustentabilidade dentro da mineração, né? Você tratar esse rejeito, de repente, para um outro segmento, uma transformação, ou nada a ver? Então, só voltando um pouquinho no tempo, quando a gente começou esse trabalho aqui em Mato Grosso, a gente achava que as barragens de Mato Grosso eram um caso particular no Brasil. Aí a gente começou a ir em Rondônia e começou a ver que elas eram parecidas com as nossas. No Pará, a mesma coisa. São Paulo, no Sul. Então, assim, as barragens de Mato Grosso, a técnica construtiva empregada aqui é empregada em quase 50% das barragens do Brasil. E o que acontece? Eu vou pegar do futuro uso mais rico para o futuro uso menos rico, por assim dizer. Com muitos garimpos, hoje a barragem de mineração no estado de Mato Grosso, em vários estados, ela está associada ao ciclo de produção e processamento do ouro. E alguns empreendimentos usam técnicas um pouco rudimentares que não fazem um aproveitamento completo do ouro durante o processo de beneficiamento. E parte desse ouro vai para o rejeito. Então, o primeiro uso que poderia haver desse rejeito seria um reprocessamento com técnicas mais modernas para reaproveitar esse ouro, que pode agregar mais valor à cadeia produtiva desses empreendimentos, por exemplo. Tem alguma porcentagem, por exemplo, Márcio? Ou é chute? Olha, se eu falasse para você um percentual, a gente ouve o pessoal comentar por aí, mas seria apenas um chute. Né? Por isso que sempre se recomenda, tanto do ponto de vista de teores, testá-lo antes de reprocessar, quanto do ponto de vista de granulometria, para selecionar a melhor técnica que vai ser usada para reprocessar esse material. Mas, assim, alguns locais aí têm achado valores bem interessantes no reprocessamento desse rejeito. E a vantagem é que ele já está explotado, né? Ele já não está mais na mina, então eu não vou gastar diesel nem escavadeira para tirar ele de lá. Então, esse trabalho é possível ser desenvolvido por uma pequena mineração? A depender da técnica selecionada, pode acontecer. E esse material depois, você consegue ainda tirar esse minério ali, e aí que ele vai se tornar realmente um estéreo daí. Ou ele já hoje, no formato que está, ele é considerado um material estéreo, esse rejeito que tem depositado ali? Ele é considerado rejeito, na verdade, Rejeito, porque na técnica clássica da mineração, o estéreo é um material que sai da mina e tem um teor tão baixo que ele não é aproveitável ou simplesmente não tem nenhuma mineralização. Então, dá-se nome a esse material de estéreo. Esse que está na barragem, depois que ele é processado e que não tem mais nada ou que não tem mais nada aproveitável nele, ele é rejeito mesmo. Mas não quer dizer que ele é lixo, entendeu?
a gente vê que ele tem uma granulometria que pode ser usada para algumas outras coisas no futuro, a depender da estabilidade química desse material. E aí é onde a gente entra no segundo uso, né, que a INM tem acompanhado alguns testes que têm sido feitos em rejeito de algumas barragens fora de Mato Grosso, né? E esse material, em alguns casos, tem se mostrado viável para remineralização de solo. Então, isso também está em teste em alguns locais no Brasil. E, por fim, não havendo nenhuma propriedade química que ele possa apresentar ou nenhuma vantagem que ele possa trazer, tem algumas iniciativas e testá-lo como material para construção de tijolos, telhas ou materiais usados na construção civil. Mas isso ainda também está em teste, porque tem que se mostrar e provar a viabilidade econômica desse material. Mas quando você fala essa questão de teste, todos é feito pela iniciativa privada, ou você tem... O CETEM tem algumas iniciativas, mas elas são pequenas em relação ao que é feito pela iniciativa privada, né? Até porque eles são os maiores interessados em não ter mais esse passivo no empreendimento deles. Então, se eles encontrarem uma forma de reutilizar, além de estarem atendendo os conceitos mundiais, né, de investimento, eles vão estar atendendo também a um desejo da sociedade de não ter esse material como um passivo ambiental. Sim. Até a visão, né, desses rejeitos conforme o local ali é uma coisa feia também, né? E também depende, assim, porque no fechamento, porque assim, a gente está acostumado com ver a mina em operação. E uma mina em operação, ninguém coloca graminha nela para tirar no outro dia. Mas uma barragem em descaracterização, por exemplo, o que é o termo descaracterizar pela legislação? É retirar as características de barragem. Não quer dizer que eu vou remover, quer dizer que eu vou reintegrar aquela estrutura ao meio ambiente. E reintegrar significa estabilizar, tanto físico quanto quimicamente, e revegetar também paisagisticamente. Então, a gente já acompanhou alguns casos que você olha a barragem, a pilha, né, remanescente da barragem, e é uma coisa linda, assim, você vê aqueles terraços verdinhos, todo plantado. Isso já foi feito aqui no Mato Grosso, esse fechamento? Aqui no Mato Grosso a gente ainda não teve um fechamento desse estilo. A gente acompanhou alguns fechamentos, mas boa parte deles foi com a remoção completa do barramento e do reservatório, muitas vezes até pelo reaproveitamento do rejeito em reprocessamento para pegar o ouro que estava lá. Márcio, onde que são as localidades que aqui no estado que a gente tem esse modelo de barragens, tal, aqui na Baixada, no norte? Aqui nós temos, né, você disse aí que basicamente é onde tem a mineração de ouro, né? Isso. Mas, tipo ali, se o nosso internauta quer ir fazer uma visita, ver como é essa barragem, onde que tem a maior incidência desse tipo de... Nossa audiência, né, se tiver curiosidade, antes mesmo de ir, eles podem consultar tudo isso aí no site que a ANM disponibiliza, chamado SIGBM Público, que é o Sistema de Gestão de Barragens de Mineração, versão pública, que é onde a gente disponibiliza praticamente em tempo real as informações das barragens do estado. Então, ele consegue ver ali no mapa, em tempo real, onde que estão essas barragens. Mas, respondendo à pergunta, de fato, aqui no estado, as barragens de mineração estão associadas ao ciclo mineral do ouro, né? E ela acompanha essas mineralizações. Então, a gente tem bastante delas aqui na Baixada Cuiabana, mais de 50% delas estão aqui na Baixada. Mais de 50%? Mais de 50%. Temos também na região de Pontes de Lacerda, também associada à mineração do ouro, Pontes de Lacerda, Nova Lacerda e municípios vizinhos. E temos algumas no norte também. Mas a predominância mesmo é aqui na Baixada, exatamente por causa do tipo de minério que a gente tem associado ao ouro e da técnica que eles usam para explorar e beneficiar esse material. E você diz Baixada, que seria Livramento, Poconé? Livramento, Poconé, Várzea Grande, Cuiabá tem. Cuiabá também? Cuiabá também tem. Onde? Mas lá para depois do CPA. Mas, como eu falei, a forma fácil de checar isso aí é acessa o mapa lá. Você tem a opção de baixar em KML também, tratar em softwares de
de geoprocessamento, fazer algumas consultas e tudo mais. Sim. Então, dá para ter um panorama bem interessante, saber realmente onde é que estão essas estruturas. E, Márcio? Inclusive, agora, a ENM está disponibilizando também a mancha de inundação dessas barragens para download lá. Quem tiver curiosidade de baixar e também processar isso aí. Interessante, pessoal. Vamos pesquisar, vamos nos orientar, porque hoje o acesso à informação está aí, né? Ao invés de você ficar aí no Instagram vendo... Vamos buscar conhecimento. E assim, não só do nosso estado, eu estava olhando lá do Brasil todo, Brasil que é inteiro. essa publicidade. Do Brasil inteiro. Márcio, apesar de você dizer que faz parte da ANEEL, a barragem do Manso aqui, ela é de água, né? Ela foi construída em 2000, é isso? Eu não recordo exatamente a data. Já faz mas tempo, né? Deve ser nessa época aí. Nós estamos seguros aqui, Márcio? Porque é muita água ali, né? É a dúvida de todos. É dúvida de todos, né? Se você olha lá no Google, é uma infinidade de água, né? Rapaz, é muita água ali, bicho. E é uma barragem que foi construída a priori para geração hidrelétrica, mas que acabou se tornando de usos múltiplos. Assim como a nossa da mineração, que você vê hoje que ninguém nem presta muita atenção na geração. Exato. O pessoal se preocupa mais, eu tenho uma casa lá, vou andar de meu jet ski na minha lancha, então é uma barragem de usos múltiplos. Mas, sim, o que acontece na barragem de geração? Como ela é o carro-chefe do empreendimento, né? Um empreendedor que tem uma barragem dessa, ele recebe pela energia gerada, então eles investem bastante em segurança, monitoramento e acompanhamento dessas estruturas. Porque se a barragem desistir, o negócio deixa de existir. Então, eles investem bastante no monitoramento dessas estruturas. Eu digo, até a pergunta, ela é porque Mariana e Brumadinho também eles sempre investiram em pesquisas, em testes, né, em fiscalizações. Então, mas Mariana e Brumadinho era o que se chama de barragem de rejeito mesmo. E são barragens antigas, que tinham mais de 20 anos de idade. E não tinha que ter uma reclassificação. É aquele método que foi então, proibido? Que eu acho que, salvo engano, tem um método, porque tem um Brasil, prazo, né, para descomissionar, não é isso? O método de alteamento chamado alteamento a montante, né, que é quando você vai fazendo apenas diques, que se chama de dique de conquista, que é para você manter o rejeito na posiçãozinha dele e vai construindo também sobre esse rejeito, ele te gera problemas de controle tecnológico. Você não consegue, por exemplo, saber em que nível de compactação está aquele rejeito em cima do que você está construindo no próximo alteamento. Você não sabe se formou, por exemplo, uma lâmina de argila que vai confinar aquela camada com água, como se fosse um colchão inflável, um colchão de água, né? Que a qualquer momento pode se mover e instabilizar a estrutura. Então, o que aconteceu com essas duas barragens, a despeito da... que houve bancas, né, para avaliar o acidente, a despeito das causas, mas você não tinha um controle tecnológico dessas estruturas. E por isso, né, pelo menos em relação à mineração, a ANM não autoriza mais a construção de estruturas com essa metodologia. Então, foi isso que aconteceu nesses dois casos. Você não tinha um controle tecnológico adequado da barragem, mas uma barragem que vai ser construída, efetivamente, ela passa por várias etapas de projeto. Desde eu ir lá olhar o terreno quando só tem mato, até os primeiros SPTs e sondagens que são feitas. A partir daí você tem a identificação do tratamento da fundação, né? Porque não é só a barragem que pode romper, a fundação pode romper também. Então eu preciso tratar essa fundação, construir a barragem adequadamente. Quando ela é feita dessa forma, eu não vou dizer que é impossível que ela rompa, que ela venha a ter um acidente. Mas se o empreendedor seguir todos os controles e todo o projeto de engenharia, a probabilidade ela reduz bastante de acontecer. Inclusive, assim, a gente falou do Manso, falamos um pouquinho de Itaipu. Nem toda a barragem de Itaipu, por exemplo, ela é de concreto. Ela é de concreto apenas a parte lá que ficam os geradores, turbinas e tudo mais. Até porque a barragem de concreto ela tem algumas particularidades. Eu não poderia, por exemplo, ou pelo menos não é recomendável, construir em alguns terrenos granulares, né? Porque o peso faria a barragem se deslocar e ao invés de romper a barragem, eu teria a água deslocando o bloco inteiro da barragem. Então, muito da barragem de geração e até de outros usos, ela é de terra mesmo. Mas se construída corretamente, geometricamente, de forma de engenharia correta, e mantiver os controles de borda livre
e controle hidrológico, a probabilidade de ruptura existe, mas ela é bastante reduzida e controlada também. É muita informação técnica, né? Quando você diz material da granuloso é areia construir de cimento em cima de mais arenoso, né? A gente chama de material granular porque há várias granulometrias e classificações, segundo a AMNT, por exemplo. Você tem areia, você tem argila, você tem silt, e aí você começa as misturas, né? Que é o que a gente efetivamente encontra na natureza. Um silt argiloso, uma areia argilosa, uma areia siltosa. Então, você tem toda a gama de materiais granulares. E quando a gente fala granular, é um material não rochoso consolidado. É uma coisa eu ter o meu maciço rochoso, rocha sã, rocha completa, onde você pode passar uma camada de concreto e ela não vai se mover. Em compensação, muitas vezes, num solo, por exemplo, eu vou fazer uma camada de concreto, ela fica toda irregular, porque o solo ele se amolda, ele se move, ele tem diferentes níveis, diferentes índices de vazio, diferentes níveis de resistência. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de escolher o tipo de barragem, o local, técnica construtiva e outros aspectos. Por isso a importância de terem profissionais capacitados na elaboração desses projetos, né, Márcio? Quando chegam lá na ANM para aprovação, tem que passar por esse checklist. Né? Essas responsabilizações, o trabalho da prevenção é de extrema valia, tão importante para a formalidade quanto para a prevenção. Aí mesmo previne tragédias, catástrofes, evitam que vidas sejam ceifadas e que o principal, o seu empreendimento, consiga se manter em pé, né? Produzindo para várias gerações, né, Nayara? Então, acho que esse de extrema importância. Agora, Márcio, a gente trabalhou, estamos aí, o nome do podcast é Garimpo Sustentável. Né? A gente sabe que a sua especialização ali dentro da ANM está ligada mais às barragens e tal. Mas o que a gente visualiza dentro nas visitas que nós fizemos junto a muitas cooperativas, muitos garimpos artesanais, o pessoal vai escavando e vai descendo e vai produzindo minério, e de vez em quando você ouve ali, soterrou, fulano veio a óbito pelo soterramento ali. Existe algum trabalho, a gente sabe, né, da importância da capacitação, que muitas vezes não chega ali, mas a ANM se preocupa com esse segmento também do pequeno ali, que geralmente é matéria de jornais aí, principalmente nessa parte de soterramento. Tem algum trabalho, ou pelo efetivo que vocês têm, infelizmente, não tem como prever e prevenir quanto a isso? Então, Josi, a gente falou bastante de barragens, mas a ANM não é só barragem. Ela é o garimpeiro, é a mineração de médio e grande porte, é barragem, é arrecadação, é CEFEM. Então, a gente tem equipes trabalhando em todos esses segmentos aí da mineração. E isso aí a gente ficou mais com a parte de fiscalização de lavra. Quando os nossos colegas da fiscalização de lavra vão no empreendimento, porque assim como a barragem, eles também têm uma programação anual. Não dá para ir em todos, né, infelizmente. Mas sempre que se vai, então duas coisas são feitas, dentre outras, né, que é verificar, por exemplo, se o ângulo desses taludes comporta a resistência do material. Porque dentro daquilo que a gente estava falando, os materiais granulares, eles têm uma coisa que se chama e que é medida, que é o ângulo de atrito. E o talude ele tem que respeitar isso aí. Se eu vou fazer uma cava para explorar um minério, seja num garimpo, seja numa mineração grande, eu preciso respeitar o ângulo de resistência desse material. Se eu ultrapasso isso, o meu risco de soterramento, como você falou, vai crescendo bastante. Então, dentre outras coisas, verifica-se a feição da cava, a feição da frente de lavra, para verificar se esses ângulos estão adequados. E, durante o trabalho, é falado para o minerador: olha, senhor, essa parte aqui o senhor deve adequar a lavra, e muitas vezes a gente até formaliza, por meio de notificação ou ofício de exigência, para que ele adeque aquela lavra. E isso não é para a ANM, isso é para que ele mesmo tenha segurança de, pelo menos, terminar o dia e colher o fruto do trabalho dele. E acaba sendo uma política realmente ali de ensino, né? Que é dada ali para aquele pequeno minerador, né? Para o pequeno e para o grande também, que às vezes a gente pega uns grandes aí, uma coisa
Né? Então, tem muito esse estigma, só o pequeno que faz errado. Não. Quem tiver errado vai ser cobrado. Mas nessa linha, né, de capacitação, conscientização, já foi desenvolvido algum trabalho por meio de cooperativas, essa parceria ANM com alguma cooperativa? A ANM sempre está aberta ao setor e também à sociedade que queira conversar com a gente. E há uma iniciativa da ANM como um todo de buscar essa aproximação e buscar alguns projetos que possam, né, pelo menos dar o start nessas questões aí, mas isso talvez fosse também necessário que as entidades do setor privado se unissem para passar essas informações, chamar todo mundo para conversar, e não precisa ser só uma OCB ou uma associação de garimpeiros, não precisa ficar fechado neles. Chama a gente para conversar, chama a SEMA, chama o FMT, vamos criar técnicas que tornem o trabalho de vocês mais fácil e mais seguro. E, para além disso, as unidades regionais também têm buscado fomentar ciclos de palestra e conversas com o setor e aproveitar cada oportunidade que a gente tem para tentar conversar com eles e fazer com que as coisas funcionem da melhor forma possível. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu vou fazer uma fiscalização, o que eu gostaria é de chegar, tá tudo certo, só para tomar um cafezinho com o minerador. É o sonho, né? É o sonho para todo mundo. Porque, na verdade, todas essas informações aí, elas são imprescindíveis para acabar um pouco, pelo menos minimizar a questão da informalidade, né? Sim. Porque muitas vezes fica aquela coisa, até mesmo cultural, né? De, muito burocrático, para mim já está dando certo assim mesmo, eu vou seguir assim, né? E aí, por isso que existe a questão da diminuição do fardo regulatório, que a agência já hoje é uma realidade, né? A gente acompanhando cada vez saindo mais resoluções com o intuito de realmente fazer a coisa andar, né? Funcionar, porque a mineração é de interesse nacional, então é de interesse de todos nós o desenvolvimento dessa atividade. Então, acredito que é bom a gente sempre frisar isso, que a agência ela não está ali para travar. Não. Porque muitas vezes as pessoas têm essa na mente, né? Mas está ali para bloquear o pequeno. E, na verdade, não é pequeno, grande, médio, né? É uma mineração, é o setor mineral, independente da sua classificação, né? A ANM quer fazer uma regulação transparente. Transparente e no sentido de que ela ocorra sem que o minerador nem sinta. A ideia é organizar tudo, fazer funcionar direitinho e trazer quem não está fazendo certo, entender os motivos, né? E trazer quem não está fazendo certo para a legalidade. Por isso que eu falo. Na dúvida, procura a gente. E o que é que a gente tem pedido, inclusive? Entre em contato, você já fala qual que é o motivo da reunião, porque às vezes ele tem uma dúvida muito específica e se a gente não sabe antes o que ele quer, a gente tem que procurar ali na hora. Às vezes nem acha, sem resposta. ou nem acha a informação adequada. Então, fazendo esse agendamento prévio, a gente consegue fazer uma reunião muito mais eficiente para o setor. O Garimpo Sustentável, Márcio, trabalhou em 11 regiões tradicionais garimpeiras do estado do Mato Grosso. Inclusive, está saindo agora, acho que outubro ou novembro, a gente vai ter impresso, né, o relatório, o diagnóstico dessas 11 regiões. Hoje já está, né, no site da cordemato.com.br, já tem em cada município desse que foi trabalhado, né, Guiratinga, Alto Paraguai, Juruena, Peixoto, nós já temos esse relatório lá em PDF. A gente vai imprimir para poder disponibilizar para a sociedade, quem quiser ter essas informações aí. E o que acontece? A gente precisa, nós descobrimos que todas essas regiões, eles são carentes de informações, de conhecimento, né? Eu não vou dizer informação, porque muitas vezes a informação é meio superficial, e essa superficialidade eles já têm. Precisam realmente conhecimento, né? Novas técnicas, como que eles podem pegar esse projeto deles para apreciação da ANM. Muitas vezes a forma da iniciação, por falta de estar amparado ali por uma pessoa que tem conhecimento, já começa errado. Aí isso trava, porque vai ter diligência. A ANM ela hoje é burocrática, né? Como todo órgão administrativo é burocrático, precisa seguir essas regrinhas, né? O primeiro passo é esse, o segundo passo. Para esse pequeno, Márcio, que a gente tem trabalhado e que está sedento dessa capacitação para trabalhar de forma correta, é possível um alinhamento junto à ANM, que é a detentora desse subsolo,
e que esse subsolo geralmente já está onerado, né? É possível a gente trabalhar algo específico para eles? Mais célere, fortalecimento, de repente, cooperativa? Tem como a gente buscar? Lá dentro da ANM, o que a gente pode esperar dessa parceria lá na ANM? Para você ver como a questão da informação é importante a gente frisar. A PLG é um título que foi criado, né, para os garimpeiros operarem de forma mais simplificada. E o que é que consta de um requerimento de PLG? Alguns documentos pessoais do interessado, se for pessoa física, um memorial simplificado, detalhando as atividades que ele vai fazer, e a licença ambiental. Ou seja, dispensa pesquisa. Né? Dispensa pesquisa. Ou seja, não há pesquisa e não há maiores formalidades técnicas e legais para ele se formalizar. Então, assim, às vezes falta falar para ele que é basicamente isso. Já então, é simplificado, né? Já é bastante simplificado. É basicamente para a gente saber quem é o que está fazendo lá. Pronto. Sem maiores exigências. Então, acho que o primeiro ponto que a ANM tem buscado é essa comunicação. Para falar para ele, se falaram para você que é complicado, que é impossível, dá uma lida nisso aqui, você vai ver que não é tão bem assim. E em relação à questão das áreas tituladas, né? A primeira coisa que a ANM pode fazer nesse sentido seria fazer já está sendo feita, na verdade, que é pegar essas áreas que já estão paradas há muito tempo, que não tem mais titular, ou que já exauriu, por exemplo. Se eu tenho uma área para um determinado minério e ouro, e não explorei o ouro, a reserva de ouro está lá. É possível que você encontre uma reserva que talvez vire jazido. Então, o que a ANM tem feito? Pegar essas áreas o máximo possível e colocar em editais para disponibilidade. Sim. E quando há apenas um interessado, ele nem paga nada. Ele fica com a área a custo zero, né? Pagando apenas os emolumentos ali, que são poucos, para requerer para pesquisa ou para PLG. Mas eu acho que o que o Josias está querendo dizer seria, assim, corrija se eu estiver errada, acho que seria mais uma questão das anuências, não é isso, Josias? Sim. Porque, assim, às vezes a gente vê, requeriu lá 2.000 hectares e tal, o negócio lá parado. Então, de repente, fazer um trabalho de uma redução de área, né? Porque a gente sabe que tem um prazo ali para se começar a desenvolver a atividade, né? Hoje está regulado na lei, acho que 6 meses, né? Salvo engano. Que você precisa desenvolver a atividade. Mas, na prática, a gente vê que acaba enrolando, pedindo prorrogação. Então, se existe algum trabalho nesse sentido de tentar reduzir essa área, né? Sem deixar a questão da insegurança, né? Isso, porque grande. A anuência ela é facultativa, né? Não tem como a gente impor a anuência para o grande, né? A ANM pode impor, não pode, não? Então, essa parte que vocês estão falando seria uma segunda etapa. A primeira etapa é eu pegar o que eu já posso liberar e liberar. Que é o que a gente fala de segurar mesmo a área de antigamente. Né, mas tem áreas que nem titular tem mais. Assim, é muito pouco. Tem um nome lá no processo, quando você olha no cadastro mineiro, mas assim, aquela área já não é mais daquela pessoa. Você diz quando a gente pesquisa, está bloqueada. Ela está onerada ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que fazer essa limpeza de tudo que eu tenho parado e colocar de volta no mercado, para as pessoas se quererem, porque essas áreas aí não tem conflito. A pessoa se habilita, se só tiver ela já fica com a área, não tem que se preocupar com anuência, com nenhum detalhe adicional. E se houver mais de interessado, ela vai a leilão, mas aí quem der o maior lance fica. E a pessoa pensa, não, eu vou dar um lance de R$1 milhão. A boa parte das áreas sai por R$1.000, R$2.000. É um valor bem baixo. Tem baixo custo, né? É o baixo custo de aquisição dessas áreas. Passada essa etapa, porque aí a gente já começa um trabalho um pouco mais complexo, do ponto de vista jurídico e técnico. Porque a gente sabe que em algumas áreas é possível, por sistemas de declarações, a gente saber que ele está parado. Outras não. Outras exigem fiscalização. E o quadro técnico da ANM, hoje, ele não é suficiente para ir em todas as áreas o tempo inteiro, ver se a pessoa está ou não trabalhando naquela área efetiva, para aplicar as sanções e penalidades que podem culminar com o cancelamento, a extinção do direito de exploração ou pesquisa. Então, por isso que eu falo que isso é uma segunda etapa, porque envolve uma série de atividades para que isso ocorra. Em relação às anuências, a gente, de fato, pelo nosso ordenamento jurídico, a gente não pode impor a uma pessoa que já tenha um direito prévio
ceder esse direito ou aceitar que outrem tome parte dele. Então, isso aí depende da negociação entre eles. Evidentemente, se houver um acordo, a ANM vai respeitar e vai tramitar com o processo na maior celeridade possível, né? Respeitando aí o direito adquirido e todo o nosso ordenamento jurídico. E, assim, buscar andar o mais rápido possível com esse processo. O que a gente viu aqui, né? Que foi feito Exato. com a Metamate, né? Isso, a Metamate, Caio. o Caio. Inclusive, nós tivemos agora lá no Juruena. O que acontece? Essas áreas, né? Que a gente teria que ter um trabalho, um olhar específico. Esse pessoal que estão nessa região, geralmente, há 70 anos ali, Márcio. Entendeu? São regiões tradicionais. De geração para geração. Geração para geração. Eles sequer, há 40 anos atrás, esses que estão trabalhando hoje, que têm seus 50 anos, tinham 10 anos. Ajudavam os pais que chegaram ali, vieram ali da Bahia, chegaram e começaram a trabalhar ali na picaretinha. Eles não sabiam nem que aquele subsolo é um e o solo é outro, nunca sonhou. E aí chegou, os que detinham conhecimento, requereu o subsolo, tem lá 100 mil hectares, 200 mil hectares, e eles estão ali em cima de 100 hectares há 70 anos. Você entendeu? Então, isso que a gente diz aqui, essa preocupação, né, que foi levantada, inclusive, com o projeto, nesse trabalho em parceria, é esse olhar clínico que o Estado precisa ter, né? Levando em consideração a questão da segurança, tanto jurídica, quanto todas as seguranças possíveis de investidores, né? Respeitando o ordenamento jurídico, mas é preciso um olhar específico, uma lei específica para essa região tradicional garimpeira. Não é vou aonde eu quero, não. Entendeu? Então, eu acho que a gente seria interessante trazer essas instituições constituídas para esse debate, para tentar encontrar esse ponto de equilíbrio, uma solução para isso, né? Hoje estão na clandestinidade. Tem que ser uma análise do caso concreto, né? Concreto, do que está acontecendo. Né? Não podemos generalizar, até porque é muito complexo o tema mineração, né? Mas esses casos específicos, né? No estado nós temos hoje 25, acho que regiões tradicionais aí, e esses artesanais ainda hoje continuam tentando a sua regularização, a sua organização de forma equivocada. Querem, mas quando dão entrada errada, não tem esse conhecimento. Nós precisamos olhar por eles. Né? Mais uma vez reforçando a questão da falta de informação. Né? Assim, o Estado brasileiro, isso falando de todos os seus entes federados, tem todo o interesse em que essa pessoa se regularize e trabalhe direito. Porque ganha daí, né? Isso faz a economia andar, isso traz segurança jurídica para todos, isso traz arrecadação e crescimento para o país. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar essas pessoas a se regularizarem, a gente vai fazer. Como eu falei, estamos à disposição. Estou com dúvida de como que eu faço para regularizar o garimpo aqui no meu sítio. Manda um e-mail, entre em contato. Isso. Tão logo possível, a gente vai passar a informação correta para ele, faseada, tudo certinho. E aí ele não fica ouvindo esses mitos. Exato. E tudo mais. A ANM tem buscado a simplificação e a otimização do arcabouço regulatório, de modo a fomentar que esses garimpos, tanto artesanais, tanto os que já estão estabelecidos há mais tempo, até evoluam nas suas operações. Sim. Porque a técnica do garimpeiro, ela é, de certa forma, simplificada. Mesmo os garimpos de grande porte que usam escavadeira e maquinário mais pesado, quando chegam a determinada profundidade na mina, começam a enfrentar desafios tecnológicos. Desafios tecnológicos que exigem novas tecnologias que talvez ele só consiga por meio de uma concessão de lavra, por exemplo, por meio de uma mudança de regime. E há alguns anos, a ANM Mato Grosso, inclusive, vem trabalhando muito forte isso aqui na Baixada. E hoje isso começa a dar frutos, né? A gente falou do SIG-BM, mas a gente também tem um SIG-MINE, que disponibiliza todas as áreas do Brasil e do estado de Mato Grosso, dentro desse contexto. Se você baixa hoje lá as informações do SIG-MINE, você vai ver que muitos garimpos aqui da Baixada hoje estão com pedido de mudança de regime.
E isso já é desse trabalho que vem sendo feito há anos. E, finalmente, essas pessoas estão entendendo que, para elas, evoluir, melhorar, novas tecnologias e sair, e se afastar e sair ao máximo possível, tanto da clandestinidade quanto de técnicas mais rudimentares, é bom para o negócio. Hoje a gente já começa a ver alguns players de grande porte chegando aqui na Baixada, em áreas onde eram garimpos mais tradicionais, há décadas lá estabelecidas, e já implantando a estrutura de mina grande. Olha aí. Isso aí dá para acompanhar lá no nosso site. Informações públicas. Por outro lado, também, antes a gente vinha essa questão que você falou, do monopólio. Mas com a evolução da técnica, da tecnologia e esse trabalho junto a eles, mostrando qual que é o melhor caminho, essa questão do monopólio já vem diminuindo aqui da Baixada. Isso também pode ser visto lá no nosso site. Se você baixa e processa num programa deles, ou até usa o próprio software com um pouco de cuidado e atenção, você já consegue ver essa evolução. Então, antes você tinha centenas de áreas numa pessoa só, agora esse número vem reduzindo, essa área vem passando para outros, novos players entrando, novas tecnologias, áreas sendo aglutinadas e evoluindo para a concessão de lavra com técnicas mais modernas. Então, esse trabalho começa aqui e a gente espera levar isso para todo o Brasil, para regularizar as pessoas e fazer com que a mineração traga o benefício que o país precisa. Perfeito. Eu fico feliz, Nayara, porque a gente percebe que o caminho é esse, né? O garimpo sustentável, o lema dele é esse. Regularização e ordenamento é o primeiro passo, né? Então, esse é o lema do nosso projeto. A gente fez o levantamento de dados, né? Desse levantamento de dados, nós fizemos aí um documentário que já tem mais de 20 mil visualizações, documentário Garimpo Sustentável, retratando, né, todas as pesquisas em todas as regiões. A gente fez tem informações audiovisuais, nós captamos essas informações, né, como prova, e a gente consegue mostrar para o Estado como um todo que ali existem pessoas que querem se regularizar, né, querem trabalhar ordenadamente e que agora, uma vez regularizado, mostrar a importância dessa mudança de regime, que não precisa ser só de conscientização, mas pode valorização do seu negócio, crescimento em matéria de receita, né? Eu acho que o benefício é muito grande. Então, o primeiro passo, se regulariza através de cooperativas, através de um CNPJ próprio mesmo, e o próximo passo é você migrar. Não seria migrar, seria mudança de regime, mudança de regime para concessão. Que, basicamente, o PLG, você não tem necessidade obrigatória de pesquisas, né? Automaticamente você não tem garantia do seu negócio, você tem lá um subsolo que pode ser que tenha minério, né? E na concessão você tem a pesquisa, que é obrigatória, a pesquisa de lavra, né, Nayara? Automaticamente você tem reconhecido a sua capacidade de produção. Você tem um título que pode servir, inclusive, de garantia. É isso? Ou eu falei besteira aí, Márcio? No ano de 2018, a gente teve a publicação do novo regulamento do Código de Mineração. Salvo engano, é o decreto 9406/2018. E uma das inovações dessa legislação foi abrir a possibilidade do título mineral, né, a autorização mineral, servir como garantia em operações de financiamento, para eu implantar o meu garimpo, por exemplo, ou ampliar a minha infraestrutura. Mas, como você bem falou, a PLG não é obrigada a fazer pesquisa mineral. Então, muitas vezes eu estou lá tirando o meu ouro, mas eu não sei quanto tem. Quanto tem mais ainda naquele depósito. E se tem, né? Então, muitas vezes já exaurindo. Mas se ele está tirando, ainda tem alguma coisa. Só que ele não sabe se acabou hoje ou se ainda dá para ir amanhã. Então, fica muito difícil para uma instituição financeira emprestar um valor, financiar esse empreendimento, se ele não sabe quanto ele pode gerar de valor presente ou de valor futuro. Na concessão, quando a gente migra, a gente faz a pesquisa, né? Tem algum custo associado, porque todo trabalho desenvolvido precisa de um capital a ser investido, mas, em compensação, você tem a quantificação e a delimitação da sua reserva mineral, que muitas vezes, se houver viabilidade, evolui para uma jazida
que tem um valor de mercado definido. Então, eu sei os limites da minha exploração, sei até quanto vale a pena investir, e se isso vale para você, vale para uma instituição financeira também. Então, eles têm muito mais condições de aceitar uma concessão de lavra, por exemplo, como uma garantia numa operação de financiamento do empreendimento. Mesmo porque a PLG ela precisa ficar sendo renovada periodicamente, e a concessão não, ela não tem validade. A validade dela é a exaustão da jazida. Acabou o minério, acabou a concessão, mas até lá ela está em vigor, precisando apenas renovar a licença ambiental periodicamente. Maravilha, Nara. Tem mais algum tema que você queira deixar o Márcio aí numa saia justa, aí, uma pergunta capciosa? Eu acredito que a gente já Conseguiu, abordou a gente bastante, abordou aí né? barragens da mineração, barragens de água ali, né, da hidrelétricas, tratamos da mineração artesanal do Estado, trabalhamos o efetivo da ANM, que hoje é muito grande, tem funcionários sobrando e tem recursos para correr o Estado e o país inteiro, né, Márcio? Tranquilo, trabalha bem expediente. É isso aí. Então, pessoal, a gente Meio tem... experiente em casa, mais um lá. Mais um lado. A gente aí transitou por um dos temas mais importantes, principalmente depois dessa infeliz tragédia, né, que ocorreu ali em Minas Gerais. E o Márcio, eu tenho certeza que você visitou, né, Márcio, ali a barragem lá em Minas, tirou, né, o que aconteceu e certamente relatou para a gente evitar ao máximo possível aqui no estado, né? Porque a vida não precisa reinventar a roda, né, Márcio? Você vai pegando o que dá certo aqui, o que não deu certo ali. Para ser bem sincero, Brumadinho, eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte quando aconteceu. Quando eu vi as notícias, porque a primeira coisa que chega são nas redes sociais nossas, né? Então, antes de aterrissar no Mato Grosso, você fez um período ali em Minas, trabalhando? Não, eu estou falando quando aconteceu o rompimento da barragem. O rompimento, o dia do rompimento. A barragem da Vale, lá. Entendi. Córrego Feijão. Eu tinha acabado de chegar em BH. E nem acreditei quando começaram a chegar nas redes sociais as informações. Aí depois aí chegaram as informações oficiais, a gente entrou em contato com a nossa equipe lá de Minas, né? Que já tinha se deslocado, inclusive, para o local. Porque você participou do grupo de trabalho aquela vez nacional, né? A gente tem um grupo de trabalho que está desde 2018, na verdade. Desde 2015. E ele foi crescendo, foi agregando membros. Em 2018 eu entrei, mesmo antes de ser criado na lei o setor de barragem na ANM, a gente já fazia esse trabalho, depois só foi formalizado. Até 2018 não tinha um departamento específico de barragem da ANM? Não, ficava tudo na fiscalização de lavra. E aí tinha um grupo de trabalho que cuidava disso aí. E a partir da criação da agência que foi formalizada efetivamente as unidades de fiscalização de barragem de mineração. Que agora, no novo regimento, que saiu em junho agora, vai passar a englobar também as pilhas de disposição de rejeitos. É importante esses nossos debates, essa troca de conhecimentos, porque o brasileiro tem esse mal, né? Ele só fecha a casa depois que o ladrão rouba, né? Então a gente precisa de soluções antes das tragédias. Pelo menos a gente visualizar, ver as possibilidades. Eu acho que nós temos capacidade para isso, né? Nós temos as instituições hoje, a gente tem hoje a informática, a tecnologia à nossa disposição, né, Márcio? Nós precisamos utilizar para prevenir, né, para orientar, para mostrar a importância de uma vida, a importância do seu negócio, que isso sim, eu acho que a ANM, o Estado, não se justifica se for investir em negócios inseguros, né? E essas seguranças, elas brotam de um conjunto de conhecimentos, de ideias, de pessoas capacitadas. A gente precisa utilizar todos esses entes. Mas tem algo que você queira dizer para nós aí, para o nosso internauta? A gente já está indo para o nosso final desse podcast. São vários temas, né, complexos, importantes, que o tempo passa rápido demais. Assunto né? sempre tem. Né? Mineração é um tema multidisciplinar, né? Só falando no nível macro, tem as 4 vertentes, mas quando a gente começa a entrar no detalhe, cada uma dessas vertentes tem muitas subfacetas. Nossa. Então a gente poderia ficar aqui o dia todo aqui, dia inteiro falando e talvez a gente só arranhasse os temas. Mas agradecer ao internauta que ficou aqui
né, a nossa audiência que ficou aqui até agora, ouvindo a gente falar. Né, agradecer a vocês pelo convite. A ANM sempre fica muito feliz com essas oportunidades de falar com as pessoas. E como mensagem final, eu queria deixar o seguinte para a nossa audiência. Sempre buscar a informação nos canais corretos. Buscar a informação nos meios oficiais. Buscar a informação com quem a detém. E buscar, sempre procurar falar com pessoas sérias antes de começar ou de fazer o seu trabalho, porque, como a gente falou rapidamente aqui, às vezes o processo é mais simples do que falam para você, e fica nesse mito de achar que é mais complicado do que na verdade é. Então, é isso. Busca a informação certinha, a informação correta, e o nosso maior interesse é que toda a mineração se desenvolva, da menor até a maior, de forma a gerar benefício para o país, benefício para a sociedade, que todo mundo tenha um direito a essa riqueza tão grande que o Brasil tem. Toda a população possa desfrutar disso aí, seja diretamente pela exploração, seja indiretamente pelos benefícios trazidos por essa atividade. Perfeito. Nayara Boscoli, doutora. Quero agradecer aqui a sua presença, aceitar o nosso convite de pronto, né? Que você que é sempre um parceiro para o desenvolvimento da atividade. E dizer que aqui está sempre aberta a nossa bancada, quando quiser voltar, a comissão também. Nós teremos um evento, né? Grande evento em novembro, que desde já te deixo aqui o convite para estar participando conosco lá na OAB, né? Que sempre aceita os nossos convites. E dizer, né, mais uma vez, que se você também quiser indicar alguém para estar aqui conosco, né, fique à vontade. E foi um prazer te receber aqui, Márcio. Obrigado. É isso aí, Nayara, doutor Márcio, um prazer tê-los aqui, né, tratando de temas de extrema importância para toda a nossa sociedade, né. O nosso projeto Garimpo Sustentável é um projeto que foi idealizado justamente para isso, para a gente tratar de temas complexos, com pessoas de alto gabarito, com muito conhecimento. A nossa ideia aqui não é trazer a solução pronta, mas é discuti-la e para que a sociedade consiga ser beneficiada de todo esse trabalho. Esse projeto foi idealizado pela Cor de Mato, em parceria com a Metamate e a SEDEC, né, que vem há 3 anos desenvolvendo esses trabalhos em 11 regiões garimpeiras do estado do Mato Grosso. A gente acredita que tem muitas outras regiões com potenciais, também com necessidades desses levantamentos, e no momento oportuno esse trabalho certamente será aplicado, né? O estado é um estado eminentemente minerário, né? Não precisamos dizer que em tudo tem mineração, né? É amplamente dito. E a nossa bancada, como bem disse a Nayara, é justamente para isso, para a gente desmistificar, colocar bandido no lugar de bandido, pessoas trabalhadoras como pessoas trabalhadoras. É o jogo do ganha-ganha, né? A pessoa trabalha regularzinha, pode trabalhar o seu minério, vender para quem quiser, sustentar a sua família, o desenvolvimento econômico local, ele é atingido, o desenvolvimento tributário, ele é atingido. É o jogo do ganha-ganha, Márcio, né? Os órgãos constituídos desenvolvem o seu papel, colhem os louros, certamente, porque todos esses profissionais estão ali para o bem comum, certo? E o nosso projeto, na maior humildade, vem para tratar isso. Então, a bancada está, mas para você, como para toda a agência aqui do estado de Mato Grosso, né, em Brasília, está aberta, tá? Se futuras informações tiver, quiser tratar com a sociedade, pode vir, pode ligar para a gente aqui, que com total prazer a gente vai discutir, debater, para atingir esse bem comum. Tá? Foi um grande prazer estar com você hoje, conhecer o grande Márcio. Tá? A doutora Nayara também, que esteve conosco aqui com seu grande conhecimento, presidente da Comissão de Direito Minerário. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Valeu, pessoal.